Todos já estão de posse da apostila, amém? Bom, antes de nós darmos início, como sempre faço, o meu agradecimento a Deus, ao soberano Senhor Jesus Cristo, por este momento, por esta oportunidade, por estar sobre este altar santo, por capacitar a minha vida, por instruir a minha vida. Obrigado, Jesus, que eu seja canal do teu fluir. Usa-me conforme a tua vontade. Agradecendo também ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, a nossa bispa primaz, doutora Rosana, pelo carinho, pela honra de estar sobre este altar santo, a toda a minha família presencial e à distância lá dos Estados Unidos, a minha esposa amada e querida, bispa nacional, os meus filhos, pelo carinho, pelo amor, a todos aqueles que trabalham neste ministério, em departamentos, na frente, por trás dos bastidores, mas que trabalham com excelência para que este culto aconteça. O meu carinho a todos vocês e, é claro, a ovelha de Cristo, ao rebanho de Deus, presencial e à distância, recebam todos o meu carinho em nome de Jesus. O tema deste dia está aí no telão: obedecer. Diga: obedecer sem questionar. E a palavra está em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: porém Samuel disse, o que o profeta falou? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O profeta estava falando: será que Deus se agrada de sacrifícios, de esforço, mais do que a obediência a Deus? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Que esta palavra penetre os corações. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua palavra poderosa. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos, porque fomos atraídos pelo Senhor a este lugar, para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos os teus ensinamentos, para que possamos viver uma vida santa e piedosa. Obrigado, Senhor, porque sabemos que na nossa vida, na vida do cristão, não vale encantamento, e que agora, Senhor, ao ministrar esta palavra, ela possa cair no nosso coração, como sementes que são semeadas na terra fértil. Que o nosso coração seja como uma sementeira, um grande jardim que vai receber a palavra, e essas sementes que são a palavra de Deus, elas vão crescer, elas vão frutificar a 30, a 60 e quiçá a 100 por um da semente. Assim nós oramos, Senhor, em o nome de Jesus. E o povo de Deus, uma vez mais, com fé, diga amém e amém. Graças a Deus. Eleitos do Senhor, muito obrigado. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita. Nós temos estudado durante todo este mês de outubro temas muito fortes que têm sido
como orientações que nós devemos praticar para que possamos vivenciar, para que possamos experienciar na nossa vida aquilo que o próprio Deus preconizou, preparou, idealizou para que nós vivêssemos. Porque veja, igreja, a vida de obediência aos princípios de Deus, ela não é uma questão de escolha para nós que somos seus filhos, que fomos predestinados, que fomos escolhidos por Deus e reconciliados com Cristo. Para nós, a vida da piedade, a vida de obediência a Deus, a vida que prioriza os princípios do reino, não é algo que eu posso escolher ou não fazer, mas pelo contrário, é algo que confirma na vida do cristão a sua eleição. Então, para nós eleitos de Deus, que somos cristãos, viver os princípios de Deus é algo natural. É algo que o Espírito fala ao nosso coração. Porque aquele que foi reconciliado com Deus precisa manifestar aspectos e virtudes que fazem parte de uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez aqueles que são novos aqui entre nós, ou que nos assistem pela internet, pode perguntar, mas o que é ser uma nova criatura, bispo? Eu não conheço o que é ser uma nova criatura. A palavra de Deus nos ensina que antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós conhecermos a palavra de Deus, nós andávamos como ovelhas desgarradas do seu pastor. Éramos estranhos ao pastor. Mas a partir do momento que confessamos a Cristo e que reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ter uma nova vida em Cristo. Passamos a viver de forma diferente pela qual vivíamos no passado. Então é isto que eu estou dizendo quando me refiro a uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma pessoa que hoje vivo o Evangelho. Eu sirvo a Deus. Eu sou obediente à palavra de Deus. Mas vamos seguir, porque o texto que nós iremos ler agora, que está em 1 de Tessalonicenses 1:2, é Paulo que escreveu a respeito da igreja de Tessalônica. Ele fala algo muito importante e que era uma característica desta igreja, deste povo, dessas pessoas que eram daquela região. Diz assim a palavra do Senhor: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, sem parar. Paulo estava dizendo: eu oro por vocês todas as noites, todos os dias. Eu não me canso de interceder a Deus pela sua vida, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação, ou seja, daquele amor, da dedicação que eles tinham com amor à obra do Senhor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então veja que Paulo estava mostrando que ele se alegrava, ele orava a Deus para que aquela igreja continuasse fervorosa, dedicada, uma igreja comprometida com a obra de Deus,
em propagar o Evangelho, em falar daquilo que Cristo fez na vida daquela igreja, e este é o nosso papel, como igreja de Cristo. E no versículo seguinte ele diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo, a referência para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja só como pano de fundo para que você compreenda. Paulo, quando escreveu isso, foi aproximadamente 50 anos depois de Cristo. E ele estava falando a respeito da igreja de Tessalonicenses, igreja de Tessalônica, que era, naquele momento, era a capital da Macedônia, hoje atual Grécia, e era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Ela tinha grande movimento comercial, cultural, e com muitas influências, seja do povo e da cultura grega, da cultura romana e da cultura judia. Então veja que era um local onde recebia muitas influências diversas. E era também uma cidade de idolatria intensa. Era repleta de templos que eram dedicados a deuses pagãos, como o Zeus, que era considerado o Deus supremo, o rei dos deuses olímpicos, que era considerado o Deus do céu, da terra, mas também Dionísio, que era o Deus do vinho, da festa, o Deus da fertilidade, mas também o Deus da libertinagem. Tudo o que era ruim, em termos de orgia, era cultuado a este Deus Dionísio. Então veja que era um local totalmente influenciado pelo mundanismo. Mas veja que a igreja foi fundada por Paulo, por Silas e Timóteo, durante a segunda viagem missionária que Paulo fez, e você pode ver isso depois em Atos dos Apóstolos 17, de 1 a 9, fala exatamente deste momento. Eles pregaram por 3 sábados seguidos na sinagoga, e diz que muitos judeus, muitos gregos e muitas mulheres influentes creram na mensagem do Evangelho, foram transformados pela palavra de Deus. Então, assim como com Tessalônica, assim como aconteceu no passado, amados, nós nos dias de hoje vivemos em um mundo cheio de ídolos modernos. Talvez alguém diga: mas bispo, mas eu nunca vejo, ou dificilmente eu vejo pessoas idolatrarem uma imagem. Hoje isso aí está até démodé, está fora de moda. Mas olha, não precisa ser uma imagem. Quando a pessoa idolatra através do celular, sabe, um influencer, uma pessoa que se torna referência, e a pessoa não vive fazendo outra coisa senão ficar lá com o rosto na telinha, aquilo se transformou no ídolo. Há pessoas que deixam de trabalhar, deixam de estudar, deixam de fazer as coisas principais, inclusive de servirem a Deus, por causa da dependência. Então tudo aquilo que paralisa o cristão e impede que ele siga o curso que Deus tem para a vida dele, é um ídolo, é uma feitiçaria. Então, da mesma forma que naquela época, 50 anos depois de Cristo, veja que já tem quase 2000 anos atrás isso, da mesma forma que eles viviam influenciados por aquele sistema, hoje nós também vivemos
Vivemos em um tempo de confusão moral, de confusão espiritual, aonde seguir a Cristo de verdade exige coragem, exige firmeza, exige fidelidade. Porque naquela época as influências eram pessoas, eram locais que a pessoa ia, passava e via. Hoje você não precisa sair de casa para ser influenciado. Na minha época de infância, os meus pais falavam: cuidado lá fora, com as más companhias, com as más conversações. Hoje o perigo está dentro de casa, dentro do quarto. Está aqui, ó. Então as pressões culturais, elas procuram desfocar a nossa vida e distorcer a nossa fé. Procura desanimar os fiéis e calar o testemunho cristão, afastando muitos da obediência ao Senhor. Este é o intuito do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. É desviar você do foco para que você priorize tudo na vida, menos a palavra de Deus. Mas veja que a igreja de Tessalônica, ela não imitava o mundo, ela era diferente. Era o mundo que notava a diferença que ela possuía. E da mesma forma conosco, é o mundo lá fora que tem que olhar para nós e ver, eles são diferentes. Algo especial acontece na vida deles, que eu quero que aconteça na minha também. Então é isso que nós precisamos, igreja, sabe, fazer com que o mundo enxergue, através do nosso testemunho, através da nossa vida, a transformação que Cristo fez para que o mundo seja transformado, o mundo seja influenciado. Então hoje, assim como no passado, o nosso chamado permanece o mesmo. Nós temos que ser um exemplo de obediência, um exemplo de fé e um exemplo de integridade a Deus. Aqueles que estão de acordo, digam amém. O cristão não pode ser diferente, igreja. É claro que Deus não busca pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não existem. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura cristãos e igrejas que sejam fiéis à sua vontade e que o honrem com a vida e inspirem outros pelo seu testemunho. É isso que nós precisamos fazer e viver. Então, amados, este tema que nós estamos tratando hoje é um assunto muito importante a respeito da nossa obediência sem questionar, para que possamos usufruir daquilo que Deus tem para manifestar na nossa vida, ainda, olha, eu não vou dizer nem ainda este ano, ainda este mês, porque hoje é dia 26, amados, ainda tem muito tempo pela frente. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, não há diferente. Deus pode fazer o impossível acontecer hoje. E você tem que estar preparado para a manifestação de Deus. Eu quero estar preparado para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, quiçá já começou a fazer na nossa vida. Mas voltando ao versículo tema, que está lá em 1 de Samuel 15, nesse versículo tema nós lemos um episódio que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus havia ungido Saul como rei, escolhido ele como rei, chamado ele para ocupar como ungido de Deus, e Samuel, que é um profeta, o ungiu. Mas a palavra diz que o rei Saul, ele havia recebido
uma ordem direta de Deus através do profeta Samuel. E que ordem foi essa? Foi para que ele, o exército de Israel, destruísse completamente o povo chamado de Amalequita. Amalequita era um povo que havia perseguido o povo de Deus. E veja que Saul, porém, ele desobedeceu parcialmente. Ele não foi radical em não obedecer. Ele obedeceu aquilo que era conveniente. Mas em certas coisas ele foi desobediente. Porque ele poupou a vida do rei Agag, que era o rei dos amalequitas. E diz que o melhor do gado também foi poupado, justificando suas ações como ofertas a Deus. Ele achou que as suas justificativas, as suas intenções poderiam substituir aquilo que Deus havia ordenado ele a fazer. Sabe quando Deus manda a gente fazer algo e a gente tenta dar aquele jeitinho? Não, mas isso depois eu faço, eu vou fazer somente isto. E quando Deus manda fazer algo é para ser feito. Vamos ver o que diz em 1 de Samuel 15:8. Tomou vivo a Agag, que era o nome do rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e dos cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, então Deus havia falado através do profeta Samuel, vai lá diante do rei Saul, e avisa a ele que eu determinei que ele passasse o fio da espada, todos, animais, não sobra ninguém, e ele quis poupar. E aí no versículo 11 diz, arrependo-me de haver constituído Saul rei. É Deus falando para Samuel, o profeta. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então, igreja, este ensinamento nos chama a refletirmos sobre a nossa própria vida. Será que nós estamos seguindo a Deus de forma integral em tudo aquilo que Deus nos chama a fazermos? Ou será que nós escolhemos obedecer somente aquilo que nos convém? É uma reflexão que nós precisamos fazer nesta manhã. Nós estamos sendo moldados, estamos sendo ensinados a sermos obedientes a Deus. Não importa aquilo que nós estejamos passando, em todos os momentos, Deus exige de nós uma postura verdadeira de submissão e obediência à sua palavra. Não podemos arrumar culpas, desculpas, sabe? Não podemos dar desculpas por não fazermos aquilo que Deus determina, porque a desculpa é a mesma coisa que a desobediência. Se Deus manda eu ir para um lugar, se Deus manda eu fazer algo, e eu dou desculpas, eu estou sendo desobediente à sua palavra. E veja o que aconteceu na vida de Saul. Saul perdeu o reinado, não por falta de capacidade, porque ele era um rei capaz, mas simplesmente por falta de obediência. Então, muitos resistem às instruções de Deus por medo, talvez por comodismo ou falta de entendimento do propósito.
Em outras ocasiões tentam viver uma obediência parcial. Eu só vou obedecer até aqui, depois dali eu não faço. Quando Deus manda amar ao próximo como a ti mesmo, e as pessoas escolhem, não, eu vou amar esse que é legal comigo, mas aquele que fez, sabe, que falou mal de mim, olha, esse eu não quero nem ver pintado, não passa nem na minha frente. É isso que a palavra de Deus diz? Não! Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Perguntou Pedro. E Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes no mínimo. Então nós devemos ser obedientes, não parcialmente, escolhendo apenas aquilo que é favorável, aquilo que é fácil, aquilo que é conveniente a nós, não. Como se nós pudéssemos negociar os princípios de Deus, não. Nós temos que ser obedientes integralmente. Vocês estão compreendendo? Esta é uma manhã de ensino, é uma manhã de exortação, ou por que não dizer, de admoestação. Mas é para o nosso crescimento, é para o nosso aprimoramento, é para que nós venhamos a desfrutar daquilo que Deus quer manifestar na nossa vida, amém? Veja o que Paulo fala aos Gálatas: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, ou seja, você estava bem no foco, participava das atividades do ministério, era assíduo, era dedicado, e de repente se afastou. Você estava correndo tão bem, estava, sabe, trilhando uma carreira maravilhosa, e de repente, porque o irmãozinho comentou, fez um comentário estranho, você se ofendeu, e aí a culpa é do pastor. Não tem culpados, amados. O ser humano é isto. Agora nós estamos sendo preparados para vencermos essas situações, para não nos abalarmos, mas para permanecermos firmes dentro do propósito que Deus colocou cada um de nós a vivermos. Então ele estava falando, olha, essa persuasão não vem daquele que vos chama, não foi Deus que fez isso. Um pouco de fermento, o que faz? Leveda a massa toda. Então veja que obedecer à verdade é um ato de confiança e submissão a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus sem questionar, confiando que Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. O Senhor nos chama para nós sermos submissos, e é uma submissão plena, não é parcial, colocando a nossa vontade debaixo da sua vontade. A nossa vontade tem que estar submetida à vontade de Deus, mesmo quando nós não compreendemos todos os detalhes do caminho, mesmo quando nós estamos diante de uma situação que você diz assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Porque logo eu, poderia ter acontecido com outra pessoa que não está nem aí para Deus, mas logo comigo. Descansa, confia no Senhor, tudo vai cooperar para o teu bem, porque você está honrando a Deus, você está sendo submisso à palavra de Deus, obediente àquilo que Deus manda, Deus vai te honrar, amado. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre a passagem tema, e nós vamos refletir este dia, que obedecer a Deus precisa estar sempre acima de práticas religiosas. Obedecer a Deus está acima de práticas religiosas. Vamos ver o que diz em 1 Samuel, voltando lá para os versículos temas. Diz assim:
Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Próximo. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, ou seja, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então veja o que aconteceu. Naquele momento, Deus havia se revelado novamente ao profeta Samuel, e mandou que Samuel dissesse a Saul: olha, você foi desobediente à minha palavra, aquilo que eu havia ordenado, e por isso eu te destituo do cargo que você ocupava. Então veja que o profeta Samuel, ele deixou bem claro, igreja, para Saul, que Deus não se agrada apenas de rituais religiosos, porque quando ele separou os animais mais saudáveis, ele separou com o argumento, com a justificativa de que seria para ofertar a Deus. Só que Deus não queria ofertas de sacrifício de animais que eram imundos, ou seja, que pertenciam a tribos, a reinos que eram inimigos de Deus. Ele não aceitava. Então veja que Deus não se agrada apenas de rituais religiosos, atos externos ou sacrificiais. Deus não se agrada. Deus não se agrada de uma aparência de santidade. Por isso ele confrontou o rei e declarou que a obediência, ela é mais importante do que qualquer sacrifício. A obediência a Deus é mais importante do que qualquer ritual que nós venhamos a fazer, do que qualquer justificativa que nós possamos dar. Porque Deus olha para o coração obediente, que decide fazer a sua vontade sem questionar ou sem reservas, mas está disposto a fazer aquilo que Deus lhe ordena, ainda que não saiba o porquê está fazendo. Obediência não é apenas seguir regras, é demonstrar confiança, é demonstrar amor naquilo que Deus manda. Então veja que não adianta a pessoa tentar fazer o pior dos sacrifícios carnais, mas não ser obediente ao que Deus manda fazer. Mas bispo, eu venho à igreja todos os cultos. Bispo, eu sou dizimista, sou ofertante. Mas como é a sua postura dentro do seu lar? Como você trata a sua esposa? Como você trata os seus filhos? Como você trata o seu esposo? O que Deus requer de nós é obediência.
E dentro de tudo aquilo que Deus exige de nós, existem 2 mandamentos que chancelam aquilo que é obrigação nossa fazermos: amar a Deus acima de tudo. Se eu amo a Deus, eu honro a Deus, eu sou obediente ao Senhor, eu sou submisso a Ele. E amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu amo o meu semelhante, eu não vou tratá-lo mal, eu não vou falar dele, eu não vou desejar o mal dele, eu não vou maltratá-lo. Então veja que o que Deus espera de nós não são atitudes carnais, mas é o resultado de uma vida transformada em Cristo Jesus. É de termos uma vida espiritual, termos o fruto do Espírito, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, mansidão, amor, benignidade. Tudo isto faz parte das características que Deus exige que cada cristão, que cada um de nós venhamos a ter. Não adianta fazer um jejum de 30 dias como lá fora, porque esta mensagem está alcançando milhares e milhares de vidas do outro lado. Não adianta fazer jejum de 30 dias, passar 3 dias no monte orando, ou fazer qualquer outra coisa com o intuito de castigar a carne, e estar cheio de soberba no coração, estar cheio de mentira, fazer fofoca da vida do outro, ser uma pessoa em casa e outra na igreja, não frutificar no Espírito. Não adianta. Jesus chamava os fariseus, sabe de quê? Sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro todo podre. Igreja, Deus não recebe esses sacrifícios. Obedecer sem questionar significa não tentar justificar nossos próprios desejos ou preferências, mas sim reconhecer que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, em cada situação, até nessa que você está vivendo. Gênesis, vamos aprender um pouco através do exemplo de Abraão. Gênesis 22:1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho. Abraão teve o seu primeiro filho, sabe com quantos anos? 100 anos. O filho da promessa. Filho da promessa, porque o outro ele teve 10 anos antes. Mas o filho da promessa, que é Isaac, não é Ismael, o primeiro filho da promessa, ele teve aos 100 anos. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então veja que a palavra usada do original, prova, que é o que está lá em Gênesis 22:1, que Deus provou a Abraão. Esta palavra prova, do original nissá, ela é usada em contexto onde Deus submete alguém a uma situação para revelar algo oculto, ou seja, geralmente para revelar o caráter da pessoa, a sua fé, a sua obediência, mas nunca no sentido de tentação para o mal, mas de teste para revelação e crescimento. Então muitas vezes nós vivemos situações em que Deus diz: não seja corrupto.
pague os impostos, seja honesto, seja verdadeiro. O sistema trabalha totalmente contrário a isto, mas nós, como filhos de Deus, nós temos que ter um exemplo, um modelo, uma direção certa a seguir, porque o inimigo quer que você tropece, para que ele possa apontar e dizer: olha, aquele era um cristão. E de maneira alguma nós queremos ser pedra de tropeço para o povo de Deus ou para Deus. Mas veja que Abraão, ele confiou na promessa de Deus, e o que ele fez? Ele obedeceu imediatamente. Ele revelou ser alguém verdadeiramente obediente, mesmo que isso lhe custasse um bem mais precioso, que era o seu filho. Mas Deus honrou a sua fé. E no versículo 13 diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí, disse-lhe até hoje em dia, nos dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então veja que Abraão, ele confiou tanto na direção de Deus, que ele não hesitou, ele não questionou, ele simplesmente acreditou. Veja o que diz Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Isto é fé. Deus havia dito para ele: sai da tua terra, Ur dos Caldeus, que era a terra dos pais dele, era considerado uma das terras mais prósperas e atuais em termos tecnológicos daquela época. A terra dos caldeus, Ur, tinha astronomia, tinha agricultura, tinha várias outras profissões, era uma terra evoluída, mas Deus falou: sai daí, porque esta terra é idólatra. E ele saiu sem saber para onde ia. Mas no próximo versículo diz que também pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que o acolheu alegremente as promessas, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, igreja, Abraão é um exemplo claro de que eu não preciso compreender os porquês de Deus para obedecer, mas eu preciso crer que aquilo que Deus me manda fazer, Ele sabe o resultado daquilo e sabe também que é o melhor para a minha vida. Porque quando Deus diz para fazermos algo, é porque Ele já tem a recompensa para a nossa obediência. Você recebe isso para a tua vida? Então, da mesma forma, igreja, obedecer a Deus sem questionar protege e dirige nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que nós confiamos em Deus, não questionamos, mas obedecemos a voz de Deus, nós colhemos bons frutos. E é confirmado em Provérbios 3:5, veja o que o sábio nos diz. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Não ache que o teu saber, o teu conhecimento, o teu background é maior do que aquilo que Deus está te mandando, está te orientando. Porque, amados, eu posso não ter muito conhecimento, mas se eu sou submisso a Deus, eu tenho a certeza de que as portas e as oportunidades estarão abertas diante de mim. Agora, também sei que aqueles que se acham muito, infelizmente, aqueles que dizem que não precisam de Deus, eu não dependo de Deus para nada, infelizmente,
sofrerão as consequências disso. Mas veja que a Bíblia também mostra o que realmente Deus se agrada. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, diga amém por isso, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas não para por aí, não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Você está percebendo qual é o tipo de sacrifício que agrada a Deus? É aquele que agrada ao Senhor, que é a obediência à sua palavra. É sermos obedientes a tudo aquilo que Ele nos manda. E Ele continua dizendo no 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Amados, nós aqui em cima, nós temos uma responsabilidade muito grande, diante de Deus e da vida de cada um de vocês. Não só naquilo que nós ensinamos, mas por tudo aquilo que nós vivemos. Nosso apóstolo costuma dizer que nós pagamos um preço alto, e é verdade, para que em nós sejamos sempre exemplo, modelo para o rebanho. Então, obedecer a Deus está acima de práticas e rituais religiosos. É viver aquilo que Deus fala, com humildade, com confiança e atitudes que o honram. Então, é isto que Deus espera de nós. Obediência a Deus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. O segundo ponto é que nós devemos obedecer mesmo quando nós não entendemos. Nem sempre Deus revela todos os detalhes do seu propósito. Ele nem sempre revela o propósito das suas instruções. Mas Ele nos pede o quê? Uma fé avivada, uma fé ativa, que consiste em obedecer primeiro, para depois sim compreendermos. Sabe quando o pai fala assim: não vai por este lugar, e aí o filho fala: mas por que, pai? Não vai, não vai. Faz o que eu estou te falando, segue este conselho. E aí a pessoa vai e anda pelo caminho que o pai ensinou, e de repente ele ouve: pô, sabe aquele dia que você sempre ia por aquele lugar? Fulano, ciclano, beltrano foram assaltados. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então veja que quando nós decidimos fazer aquilo que Deus manda, nós acabamos permitindo que Deus manifeste livramentos. Situações que aconteceriam conosco, que gerariam sofrimento, Deus está nos dando livramento. Está nos guardando, está nos protegendo. Mesmo que você não compreenda, mas por quê? Obedeça. Faça isso. Vai ser para o teu bem. Porque obedecer sem questionar demonstra confiança absoluta, demonstra disposição de submeter-se à autoridade que é de Deus. Igreja, a fé verdadeira se manifesta quando seguimos a palavra, mesmo sem compreender o porquê. Aconteceu o mesmo com Noé. Vamos ver o que diz em Gênesis 6,13. Diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos, divisões, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então veja que Noé
na época dele, nunca havia chovido. Exatamente isso. A chuva começou a cair a partir do momento que veio o dilúvio. Até então o que tinha era o quê? Era um orvalho. Sabe aquela nuvenzinha refrescante? Era o que existia. Mas nunca havia chovido na terra. Mas Deus havia falado a ele: olha, você vai ter que construir uma arca. Aonde? Perto da praia? Não, aí ó, perto desse monte aí. Mas eu vou construir uma arca. E que tamanho tem essa arca? Olha, tem mais ou menos uns 300 metros de comprimento, por uns 40 de altura, uns 30 de largura. Mas como é que eu vou construir isso? Você vai construir. E quanto tempo eu vou levar? O tempo que precisar. Não é? Demorou 120 anos construindo uma arca. Mas veja que ele obedeceu à voz de Deus. Ele não questionou: será que vai chover? Estou construindo esse barco colossal, gigantesco, por nenhuma gota d'água. Será que isso vai acontecer? E como é que eu vou organizar esses animais? Deus vai fazer, vai conduzir cada um deles até a arca. Você não vai precisar nem fazer força. Faz o que eu estou falando. Então, igreja, isto mostra que a nossa obediência nem sempre ela virá de algo que nós já sabemos o porquê, os motivos. Mas muitas vezes Deus vai falar conosco: olha, faz assim, faz assado, porque eu estou mandando. Deus fala ao nosso coração, fala através do altar, fala através da palavra de Deus. E quando nós obedecemos, ainda que não entendamos, nós colhemos os frutos. Nós recebemos as promessas na nossa vida. Então, da mesma maneira, em nosso dia a dia, quando ouvimos conselhos sábios, evitamos decisões ruins, amados. No âmbito espiritual é igual. Obedecer a Deus sem questionar nos protege, evita sofrimentos desnecessários, livra a nossa vida de armadilhas e nos aproxima cada vez mais da vontade de Deus. Veja o que diz Isaías 1,19. Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra. Deus tem o melhor para aqueles que são obedientes. Diga: eu sou obediente. Deus tem o melhor para você. Então veja que nós devemos obedecer mesmo quando nós não entendemos. E o terceiro e último ponto são as consequências da desobediência. A desobediência, mesmo quando parece pequena ou justificável, ela sempre gera perda, ela gera, confusão, afastamento das bênçãos de Deus. E foi assim que aconteceu com Saul. Ele tinha todas as intenções, as boas, entre aspas, intenções, mas perdeu o favor do Senhor. Sabe por quê? Porque foi negligente, porque foi desobediente a Deus, porque escolheu obedecer parcialmente, não por completo. Então, assim como o fermento contamina toda a massa, a desobediência, ela nunca afeta somente a pessoa que desobedece, mas muitas vezes alcança famílias, igreja, e pode até gerar consequências duradouras que são irreversíveis. Existe um caso que aconteceu aqui, o nosso apóstolo comenta, já comentou outras vezes, de um irmão que cantava no coral, e ele contraiu AIDS, numa relação sexual. Ele veio aqui na frente, o apóstolo orou por ele, e para a glória do Senhor ele foi curado. Ele foi curado de AIDS. Passado uns 6 meses, ele desapareceu da igreja, e aí voltou mais magro ainda, dizendo: eu contraí AIDS de novo. Por quê? Porque eu tive uma recaída. Só que infelizmente não houve cura. Então veja que a desobediência,
dependendo do que seja, geram situações irreversíveis. Não tem volta. Por isso nós estamos aqui para aprender aquilo que é certo. Diga amém por isso. Mas vamos voltar ao diálogo de Saul com o profeta Samuel. Em 1 Samuel diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Então ele tinha reconhecido o erro dele, só que infelizmente foi tarde demais. No versículo 26 diz: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. No versículo 27 diz: virando-se Saul para sair, para ir embora, Samuel, para sair, para ir embora, diz que Saul segurou pela orla do manto, e este rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que no caso era Davi, que é melhor do que tu. Igreja, o verdadeiro cristão, ele não negocia, ele obedece a Deus. E este versículo nos mostrou isso, que ao rejeitar a palavra do Senhor, Saul perdeu o reino e a sua posição. A sua desobediência abriu porta para consequências irreversíveis. Assim como na vida, ignorar instruções de Deus trazem acidentes, ignorar a direção de Deus gera grandes danos espirituais. Por isso, amados, precisamos estar atentos e obedecer fielmente tudo aquilo que Deus fala na sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para nos guardar e nos honrar quando nós somos obedientes a Ele. Paulo diz lá em Romanos 2,9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. 1 de João 2,5 diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. Quantos aqui guardam a palavra de Deus? Ele diz: nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, nós acabamos de declarar isso, esse deve também andar o quê? Assim como ele andou. Por isso devemos obedecer a Deus por completo. Não podemos negociar, igreja, aquilo que Deus manda em detrimento das nossas escolhas, mas devemos aplicar a sua palavra em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos seguir as orientações de Deus e aplicá-la dentro da nossa casa, no nosso lar, para os nossos filhos, para os nossos pais, para toda aqueles que, comungam da mesma experiência que nós. Nós temos que mostrar, através do nosso testemunho, a nossa obediência a Deus. Devemos fazer isso com humildade, amados, para que possamos obedecer, assim como Jesus, que foi o nosso maior modelo nesta terra, ele fez. E Paulo fala aos Filipenses, nós terminamos com esses versículos que dizem assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é que foi o sentimento
que houve em Cristo, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele tinha todos os atributos de Deus nele, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele não se usou dessa prerrogativa. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Paulo estava dizendo, que independente de Cristo ser o próprio Deus, ele se esvaziou e se humilhou perante o Pai. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu termino dizendo que este seja o nosso compromisso, que este seja o seu compromisso, de viver com o mesmo coração que Cristo viveu, com humildade, submissão e obediência ao Pai. Porque se nós fizermos isso, nós teremos a certeza de que Deus nos sustentará, Deus nos guiará, Deus nos honrará em tudo aquilo que nós fizermos. Porque olha, obedecer é crer que Deus sabe aquilo que Ele faz por nós e ter a certeza de que sempre teremos o melhor dele nas nossas vidas. Você está recebendo esta palavra? Que assim seja, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Vamos aplaudir? Chamar a minha esposa. Senhor Deus e Pai, a palavra foi semeada nos corações. Cremos, Senhor, que sairemos daqui convictos do nosso chamado, do Teu propósito nas nossas vidas. Nós estamos prontos, Senhor, para vivermos, para obedecermos, para nos submetermos diariamente, Senhor, à Tua palavra, porque sabemos que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita nas nossas vidas. Oramos, Senhor, e cobrimos cada vida aqui presente, aqueles que nos assistem através da internet, e que chegaram aqui sedentos, Pai, de ouvirem uma palavra, que esta palavra tenha preenchido, ó Deus, os seus corações, que esta palavra venha dar direcionamento, venha conduzir, Senhor, estas vidas em perfeita vitória, Pai, para que todos possam testemunhar a grandiosidade de Deus, a operosidade do Senhor em suas vidas, porque vale a pena ser obediente, porque obedecer, Senhor, é muito melhor do que sacrificar. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus, e uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém. A bênção final, por favor, meu bem. Glória a Deus. A igreja pode ficar de pé. Senhor, graças te damos, Pai, por esta manhã maravilhosa, de profundo aprendizado, Senhor, das tuas verdades reveladas, Pai. Sairemos da tua casa com alegria por termos recebido essa palavra. Em paz nós seremos guiados, com a certeza de que o Senhor está cuidando de todas as áreas das nossas vidas, Pai.
Declaramos uma semana muito abençoada. Que os teus anjos, Senhor, em todo o tempo, Pai, estejam acampados ao nosso redor. Que nos guardem, nos livrem de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos nos livramentos do Senhor. Nós cremos na mão poderosa do Senhor, conduzindo as nossas vidas todos os dias, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque podemos ter esta confiança. E esta confiança gera paz aos nossos corações, Pai. E que essa mesma paz, que a Tua graça e as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem eternamente em nossas vidas. Assim oramos com fé, em nome de Jesus. E o povo que crê, o povo da fé, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Declare para o irmão que está ao seu lado: vamos obedecer sem questionar, porque essa é a vontade do Senhor. Amém?